capítulo 4. Então, a gente vai voltar um pouco para esse percurso que a gente está fazendo, que é um percurso mais histórico, né? Para entender a evolução do patriarcado e qual a influência que essa evolução foi ter na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, é interessante a gente entender a história, né? Porque a história, às vezes, ela parece tão antiga, tão longe da gente, né? Como aqui a gente está vendo a história antiga, né? A história da antiguidade, a história a gente viu fez toda uma passagem pela pré-história e agora está na Idade Antiga, né? Então, às vezes a gente fica pensando, mas o que tem a ver isso com a gente agora, né? E, na realidade, entender essa evolução, essa passagem, né? É super importante para a gente se dar conta que sim, esse passado ele parece distante, mas ele não é tão distante assim. E a gente ainda está vivendo a ressonância desse passado. E aqui eu trouxe essa imagem, quando eu estava procurando a imagem assim para para divulgar o nosso trabalho dessa noite, né? E daí eu estava procurando imagens históricas e de repente eu vi essa imagem dessa sombra, né? Na floresta. E eu acho que o capítulo de hoje ele fala um pouco da construção dessa sombra, da sombra da humanidade, né? Então nós somos uma espécie que é capaz de coisas belíssimas, né? Que é capaz da arte, da poesia, do amor, do cuidado, da transcendência, mas também a gente é uma espécie que é capaz de coisas de muita violência, de muita dissociação, né? Então, daí vem essa imagem da sombra, que eu acho que fala um pouco sobre esse capítulo, né? Que a gente vai ver um momento histórico muito preciso, que é as transformações que o mundo passou a partir do que a gente chama de invasões indo-europeias, né? E que a gente vai ver isso acontecer, né? Justamente numa região que depois vai influenciar todo mundo ocidental, né? E não só ocidental, mas também uma grande parte do Oriente, que é a cultura grega, né? Então, a gente vai ver hoje como esse fenômeno dos indo-europeus, né? Aconteceu e que influências ele vai ter dentro da estrutura mundial mesmo, né? E depois as ressonâncias que isso vai ter no nosso comportamento, né? Mas também a gente vai ver isso especificamente na cultura grega, porque a cultura grega depois vai ter uma super influência até hoje no nosso comportamento, né? A cultura que a gente chama helênica, né? Então, o helenismo ele é algo que se propagou pelo mundo inteiro, na realidade. A gente é fruto, é herdeiro dessa cultura, né? A gente pode dizer, a gente é herdeiro também da cultura romana. Sim, mas a cultura romana, ela é filha da cultura grega. Então, aqui a gente tem um ponto de transformação, né? Um ponto de transição que é muito, muito potente, né? E daí a gente vai falar sobre isso hoje, né? Porque esses são fatores que vocês vão ver que influenciaram em todo o nosso comportamento, a nossa cultura hoje é consequência desse momento histórico também, né? Desse de muitos outros, mas esse é especialmente marcante. Então, aqui eu tenho a imagem de um guerreiro, né, e de um agricultor. Então, eu queria dar um passo atrás em nível histórico, né, que a gente parou lá nas grandes civilizações, né, na origem das grandes civilizações, a gente falou da Mesopotâmia, do Egito, né, mas agora eu quero dar um passinho para trás, né, para voltar para a época neolítica, né, para o surgimento da agricultura, dos primeiros povoados. Então, falar para vocês, né, que essas primeiras cidades, né, as primeiras cidades, elas surgiram não em fortificações, elas não tinham fortificações, elas eram construídas mais na beira de rios, né, e a característica principal das primeiras cidades era, assim,
pequenos templos dentro de casa, pequenas capelas, mas não tinha grandes templos, não existiam grandes templos nas primeiras cidades, né? Então ainda era o culto da natureza, dos ciclos da natureza e claro, essa agricultura em pequena escala que mantém as pessoas da comunidade muito unidas, fazendo pequenas trocas, né, cuidando da relação com a natureza, cuidando dos grãos e todo o pequeno comércio que vai se realizando aí, né? Então, a gente sabe também que aí, quando surgem os metais, né? Então, vai fazendo instrumentos agrícolas que são importantes, que vão permitindo um trabalho dentro da agricultura que produza mais, né? Então, tem todas essas modificações e essas culturas agrícolas, então elas tinham por característica, assim, claro, elas tinham armas, né? Mas elas não eram culturas que estavam voltadas para a guerra, elas estavam voltadas para a produção de grãos, de verduras, para a criação de pequenos animais, para uma agricultura de subsistência, né? E pequenos comércios, né? Então, aos pouquinhos também essas culturas elas vão evoluindo tecnologicamente, vai evoluindo o comércio, né? Então, começam navegações onde existe troca de mercadoria com lugares mais distantes, né? Então, essas culturas agrárias, essas primeiras culturas agrárias que começam a fazer esses comércios e tudo, elas são muito voltadas justamente para isso, para o comércio e para a arte, né? Então, não são culturas muito centradas na guerra. E também o fato do comércio fazer uma ligação entre muitas regiões do mundo, então começa uma troca cultural muito forte, a valorização por exemplo, de elementos que vêm de outras regiões, por exemplo, especiarias, tecidos, etc., né? Então, é como um intercâmbio cultural muito forte, que vai gerando uma cultura do bem viver, uma cultura do desfrutar das coisas, né? Bom, então, nesse período a gente vai ter várias cidades que vão ter essas características, né? A gente pode dizer que são culturas bastante hedônicas, né? Que estão voltadas para o prazer, para o culto do bem viver. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai ter regiões mais para o norte, né? Então, que tem a ver com as estepes, né? E a gente coloca que essas regiões pertencem aos indo-europeus, né? Então, ali, um pouco onde hoje se localiza a Rússia, né? Então, nessa região, era muito difícil praticar a agricultura, né? Mas havia, sim, grandes rebanhos, né? E uma característica ainda nômade nessas culturas, né? Então, essas culturas nômades, elas estavam muito centradas sobre esse trabalho, que era um trabalho muito forte, né? Que é cuidar dos rebanhos, e esse cuidado dos rebanhos tinha o ataque, né, de animais que vinham roubar os rebanhos. E como haviam muitas tribos nômades, muitas vezes uma atacava a outra para tentar roubar esses rebanhos. Então, ao contrário das culturas dessas regiões mais ao sul da Europa, né, que eram culturas que estavam ligadas à agricultura e tinham, digamos, uma temperatura menos drástica, então possibilitava Oi? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Só um pouquinho que eu vou ver quem é para poder desligar. Só um pouquinho. Ok, pelo jeito você foi. Só um pouco. Tudo bem. Ok. Então, o que acontece, né?
no início, esses povos, eles vão estar mais dentro dessa região de origem deles. Mas à medida que, né, eles começam a perceber que ao redor deles, né, existem cidades que são muito ricas, né, que tem uma cultura que está muito ligada à abundância, à arte. É como se essas cidades elas começassem a chamar muito a atenção desses povos. Ó, pessoal, continua alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu acho. É alguém que está rindo nesse momento, pessoal. Agora sou eu, porque tem que é o da Isabel, não é? Então, Isabel, por favor, fecha o teu microfone, tá? Obrigada. Continua aberto o microfone, pessoal. Estou catando aqui a pessoa. Deixa eu ver aqui. Porque senão interfere muito, né, pessoal? Fica ruim para a gravação, inclusive. Bom, pelo jeito fecharam. Então, bom, vamos continuar. Então, à medida que esses povos, né, eles vão se dando conta que existe essa riqueza toda ao redor, né, deles, e que seria, inclusive, mais fácil tomar essas regiões do que ficar duramente lidando no inverno, em uma região de estepe, conduzindo rebanhos, né? Então, esses povos, né, essas tribos, eram tribos, elas começam a invadir toda a região da Europa, e não só a Europa, parte da Ásia, né? Começa justamente a invadir esses povos que eram mais pacíficos, né? Porque eles não tinham muita condição de oferecer uma resistência. Alguns deles até conseguiam fazer uma resistência e acabavam expulsando o que a gente vai chamar de bárbaros, né? Mas muitas civilizações foram profundamente atingidas por esse tipo de expansionismo, né? Então, os indo-europeus não eram uma nação, eram muitas tribos, né, que faziam isso. Elas vinham descendo, né, ou vinham se expandindo, tomando essas regiões através da guerra. E eles tinham um tipo de procedimento muito interessante, porque quando eles tomavam uma cidade, por exemplo, não é que eles destruíam tudo, eles tomavam a cidade, né, e eles faziam uma miscigenação entre a cultura deles e a cultura local, né? Então, é uma espécie de um sincretismo, né? Então, existe um sincretismo que não é somente religioso, ele vai ter uma questão cultural muito ampla, né? Inclusive, as nossas línguas todas, as línguas europeias, né? Todas têm origem indo-europeia. Então, as línguas faladas no mundo hoje se devem muito a essas invasões indo-europeias, porque a origem linguística era indo-europeia, né? Então, aí a gente vê a potência dessas invasões, né? Porque elas, na realidade, elas faziam esse tipo de fusão cultural, né? E daí criavam vários fatores culturais, inclusive as línguas que foram se transformando por causa disso. Mas uma característica dessas invasões, né, era também que a cultura indo-europeia era uma cultura mais pobre que a cultura dos povos invadidos, né? A cultura agrícola dos povos que foram invadidos era uma cultura muito, muito rica, muito cheia de arte, muito cheia de riqueza mesmo. Então, cada vez que uma tribo indo-europeia tomava um lugar, isso significava um empobrecimento daquele lugar. Não é que os invasores, eles tornavam aquele lugar mais rico para poder desfrutar. Não, eles provocavam um empobrecimento geral e viviam dentro desse empobrecimento. O que acontecia com o tempo, né? Essas tribos eram, depois de invadir um determinado local, eles passando
muitos anos, né, eles acabavam se incorporando dentro daquela população e formando uma nova nação, né? Só que o que acontecia é que depois outra tribo indo-europeia vinha e tomava. Então, o que a gente tem aqui é uma sucessão de invasões, né? Toda a Europa sofreu com isso, né? Uma sucessão de invasões que uma sobrepunha a outra, e isso foi fazendo digamos, transformando essa cultura pacífica, né, em uma cultura bélica. Então, o que a gente viu dentro quando a gente viu o surgimento das grandes civilizações, né, como o surgimento também do patriarcado, no sentido de formação de uma elite que tinha uma liderança que não se envolvia diretamente com a produção, trabalha essa dissociação, né, entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Aqui a gente vai ter um novo dado entrando, né? Um novo dado que é justamente a questão de que a cultura indo-europeia, como ela era uma cultura que valorizava muito a luta, a força física, e era uma cultura de rebanho, né? Então, a relação de gênero dentro dessa cultura é bastante dissociada. Enquanto que nas culturas agrícolas, ainda a grande mãe era quem regia as coisas, né? Então, nas culturas agrícolas, nas primeiras culturas agrícolas, aquelas ainda neolíticas, né? A gente vai ver ainda uma cultura muito matrilinear, ou seja, a descendência sendo dada pelas mulheres, um baixo controle da sexualidade, né? Uma participação muito igualitária nas decisões sociais, etc. Né? Os indo-europeus não funcionavam assim, eles eram eminentemente centrados no masculino, né? Os deuses eram masculinos e o valor social da mulher era muito baixo. Né? Então, para os indo-europeus, a mulher era muito... Eles tinham uma mentalidade muito ligada à criação de rebanho, né? Então, a mulher, ela servia no sentido de gerar filhos. Né? Se ela não gerasse filhos, ela não tinha muito sentido. Por quê? Porque por ter menos força física, menos condição, né, de lidar com as intempéries daquela região. Né? Mas também, se a gente vê bem, né, essa menos condição também ela vai sendo criada à medida que se impede as mulheres de interagir. Né? Então, hoje a gente sabe muito bem que as mulheres são capazes de muitas coisas, e não é que a gente tenha tanto menos força física assim, né? Mas a própria situação social onde as mulheres são inseridas vai criando uma situação onde elas ficam muito limitadas, né? E especialmente com a sexualidade muito controlada. Então, dentro desse tipo de organização social, a mulher passa a ser uma propriedade. Né? Ela deixa de ter o valor humano para ter um valor como posse. E aí vai ter a sua sexualidade muito, muito controlada. Né? Então, também perceber que dentro da cultura indo-europeia, existe um controle do feminino em toda a sua manifestação, né? Porque à medida que é também uma cultura que vai enaltecer o masculino, né? O masculino patriarcal, também vai ter uma série de comportamentos masculinos que começam a ser cerceados, né? Quando eles estão mais ligados à sensibilidade, ao afeto, etc. Então, vocês veem que aqui é o início de algo que a gente está vivendo ainda hoje, né? Toda forma de imperialismo tem a ver com... A origem é essa, esse tipo de procedimento, né? É entrar numa população, né? E se apropriar daquilo que ela tem, né? Daquilo que ela tem de melhor. Então,
Vamos ver como é que aconteceu. Eu acho que o mundo grego, ele é um exemplo total disso, tá? Então, a Grécia sofreu várias invasões e a gente vai falar das 3 grandes invasões, né? Então, porque foram 3 grandes invasões que houve na Grécia e que provocou, então, o que a gente chama de cultura grega, né? Mas vocês vão ver que a origem dessa cultura grega não é grega, né? Ela tem uma outra origem e depois foi se transformando porque os gregos são indo-europeus, mas originalmente a Grécia não era indo-europeia, né? Então a gente vai ver a cultura minoica, né? Então, que se caracterizou pela civilização que se formou na ilha de Creta, que foi uma civilização muito antiga e que provavelmente ela surgiu no período neolítico com uma população que migrou, né, das primeiras cidades que se formaram na região que hoje a gente chama de Turquia, que naquela época se chamava de Anatólia, né? Então, essa cultura de Creta minoica, né, era uma cultura absolutamente voltada ao prazer de viver. Não é que eles não tinham armas, tá? Mas uma observação interessante dos sítios arqueológicos desse período em Creta é que até as armas elas tinham um esmero artístico, né? Tudo estava muito ligado à arte, ao bem viver, né? E era uma sociedade matrilinear, ou seja, a linearidade era dada pela mulher, o culto era à deusa, né? E já existia participação masculina na mitologia, mas sempre com um valor, digamos, a presença masculina ela era dada por um filho, um amante da grande deusa. Né? Bom, o que a gente vai ver, então, né, é que vai ser uma cultura muito voltada para o prazer de viver, para os corpos, é uma cultura de culto da corporeidade, né? Então, assim, por exemplo, essa representação da deusa, né, com as serpentes na mão, que são os animais da deusa, né? A gente vai ver ela com seios nus, né? Só que a gente pensa, porque é uma representação da deusa. Não, esse traje que essa deusa está vestindo era um traje muito comum dentro da cultura grega não, da cultura minoica, né? Então as mulheres elas se vestiam justamente assim, com roupas muito transparentes, com seios nus. Os homens tinham roupas que tinham muito contato com os genitais, de forma que os genitais ficavam muito proeminentes. Então, era uma cultura que valorizava a sexualidade, não tentava esconder, né? Via isso num valor de beleza. E é super interessante, porque é quase inimaginável hoje a gente uma cultura desse tipo, né? Toda voltada para a arte. E tem alguns autores, né, que dizem que a cultura de Creta minoica não era uma cultura dos sapiens, né? Era uma cultura do ludens. Então, que era o homem que brinca, né? A humanidade que é capaz de brincar, que é capaz de se divertir. Era toda uma cultura voltada para o prazer, né? Então, que a gente tem ainda aqui também essa figura, né, desses trajes e tudo que é muito interessante. Eu não consegui imagens com uma super nitidez, então espero que fique fácil para vocês verem. Não sei se não está super nítido, né? Mas é o que eu consegui na internet para exemplificar. Então, a gente sabe que Creta minoica, né, é a Creta do Minotauro. O mito do Minotauro vem dessa cultura, né? E daí a gente vai ver assim que um dos rituais iniciáticos que existia em Creta era o salto do touro, né? Que aqui está super bem representada. Essa é uma pintura lá do Palácio de Knossos que ainda pode ser visitado, né? Então, existe o sítio arqueológico, né, onde existem essas pinturas, e daí a gente pode ver assim que
essa pintura ela deve ter uns 3, 4 mil anos, então a gente vê que da riqueza né, de detalhes, é maravilhoso, né? Então, aqui mostra justamente esse ritual iniciático, que seria saltar sobre o touro. Então, esse ritual não envolvia a morte do touro. Pode ser que esses rituais sejam os antecessores da própria tourada da Espanha, né? Mas aqui não se mata o touro, se salta o touro, se entra em relação. Então, a gente vê aqui no cantinho uma pessoa segurando os chifres, né? Então, a pessoa segura o chifre e salta sobre o touro. E o interessante é que esse ritual iniciático era feito por homens e mulheres. Então, a gente vai ter gravuras de mulheres também saltando o touro. E a gente vai ter também em Creta, né, muitas cavernas. Né? Então, é uma cultura da caverna. Então, a caverna era, muitas vezes, o espaço sagrado, também o espaço iniciático. Então, muitas vezes se mandavam os jovens para as cavernas, que se perdiam na escuridão das cavernas, e era um processo iniciático esse. Então, a gente vê aqui que dentro do Palácio de Knossos, né, que pensava-se que era ali o labirinto, nunca se encontrou o labirinto do Minotauro ali, né? Não tem resquícios desse labirinto. Então, o que se considera que talvez tenha, o que acontecia é que possivelmente isso tem a ver com esses dois rituais, né? O salto sobre o touro e também a entrada na caverna. A entrada na caverna seria o labirinto. Né? Então, por isso que eram 7 jovens, homens e mulheres, que entravam dentro do labirinto do Minotauro. Possivelmente isso tem a ver com algum ritual que tem a ver com o touro, etc. Né? Então, daí surge o mito. Claro, o mito do Minotauro é uma alegoria às relações de poder, né? Então, porque aí tem toda uma relação do rei, né? Do rei Minos, que era o rei daquela região, né? Dentro de uma dinastia que era minoica, né? Por isso que se chama assim. Essa relação de poder, onde ele vai infligir algumas leis das deidades, né? Ele fica de sacrificar um touro e não sacrifica, e daí então vem todo o mito a partir daí. Mas a gente vai entender melhor esse olhar sobre esse mito, né? Quando a gente entrar em outro momento histórico, que é o de uma, digamos que a segunda invasão indo-europeia, porque Creta até então não é invadido pelos indo-europeus, né? Então, Creta está com essa cultura maravilhosa, né? Que vem desses imigrantes da Anatólia. Só que dentro, porque a Creta é uma ilha, né? Então, no continente já havia uma cultura que tinha sido construída por uma invasão, que era dos jônios, né? Então, que ainda era uma cultura que não era super voltada para a guerra e tudo, era uma cultura relativamente pacífica, mas já tinha havido uma primeira invasão indo-europeia no continente grego, mas que não atingiu a ilha de Creta. Bom, uma coisa só antes de a gente passar para essa segunda invasão, né? Que é bem interessante que o culto, né, a religiosidade era exercida basicamente por sacerdotisas. Né? Existiam sacerdotes, mas eles tinham, digamos, uma ocupação de menos responsabilidade. As principais figuras religiosas de conexão com a divindade, com o sagrado, eram sacerdotisas, mulheres. Tá? Que eu acho que esse dado é bem importante. E dentro da vida política e social de Creta, né, não se tem notícias assim, por exemplo, de uma mulher que tenha sido líder política, né, em Creta, não se tem notícia disso, mas sim dessa participação livre das mulheres em todas as decisões, isso sim. Né? Então, lembrando que o fato de ser uma cultura matrilinear não significa que seja uma cultura matriarcal,
né? Então não tem um modelo de opressão feminino sobre o masculino. A matrilinearidade, ela se caracteriza por essa fluência, né? Por ser são sociedades muito igualitárias, onde as pessoas são respeitadas pelo que são, não pelo seu gênero exatamente. Né? E são culturas com muita liberdade de criação, liberdade sexual, liberdade afetiva, né? Então, é interessante a gente saber isso, para a gente saber que a humanidade ela tem essa possibilidade também, né? Então, depois a gente vai ter, né, uma segunda invasão indo-europeia, né, que vão ser os aqueus. Os aqueus, eles vão invadir, né, primeiramente o continente, vão fundar a cidade de Micenas, mas posteriormente eles começam a entrar em conflito com Creta, né? E desses conflitos com Creta, que não chegam a acabar com a cultura de Creta, a cultura minoica, existe um grande sincretismo religioso nesse período, né? Um sincretismo cultural de grande abrangência, na realidade, né? Então, toda a mitologia, né, vai mudar a partir desse encontro. Por quê? Porque os deuses aqueus eram deuses masculinos, né? Porque era uma cultura patriarcal, né? E os deuses minoicos eram deuses centrados no feminino, no culto da fertilidade da terra, não da guerra, né? Então a gente vai ter uma cultura que cultua a guerra e outra que cultua a fertilidade da terra. Então, aqui a gente vai ver já o aparecimento de figuras masculinas que vão ter daqui por diante um crescente valor, né, dentro do panteão, e uma diminuição do valor das figuras femininas, das deusas, né? Então, eu trouxe, a gente poderia ver a transformação de vários deuses, né? Mas eu acho que a gente poder ver a transformação de Zeus é bem interessante, porque Zeus é um deus originalmente da ilha de Creta, tá? Possivelmente ele tinha outro nome, possivelmente Zeus, porque Zeus quer dizer trovão, raio, né? Seja o nome indo-europeu, né? Mas a gente vai ver que as representações em Creta, né, dão conta de um rapaz, né? Com os cabelos revoltos, né? Com muito sensual, sem barba, um pré-adolescente, esse Zeus, né? Pré-adolescente, e é interessante porque o mito do nascimento de Zeus é em Creta, né? Então ele tem essa origem, ele é cretense, né? Então por isso que a gente pode chamar, né, essa origem dele e ver que então quando chega o deus do trovão e do raio, que é o deus Aqueu, esses dois personagens se fundem em um só, né? E é interessante isso, porque a representação de Zeus vem, né, o Zeus indo-europeu dessa fusão, o Zeus Aqueu, né, ele vai ter essa característica já de um homem mais velho, né, um homem muito potente, um homem líder, né, muito patriarcal, mas Zeus, ele é, ao mesmo tempo, super, assim, ele rompe com as próprias regras, ele adora se envolver com todas as deusas e todas as mulheres, né? Ele é muito festeiro, então é como se essa personalidade desse deus, ele funde esses dois elementos. Ele deixa de estar voltado só para a guerra, ele é um deus muito voltado para o amor, né? E ele vai fazer esses dois papéis ao mesmo tempo. É claro que a mitologia grega, ela traz um nível de crueldade nas relações muito profundo, né? A mitologia grega, ela não vai trazer histórias bem bonitinhas, com final feliz, né? São histórias muito trágicas
E a gente pode ver assim que dentro da mitologia grega, agora já uma mitologia com alta influência indo-europeia, a gente vê histórias de extrema violência contra o feminino. Não só contra o feminino, as mulheres, as mortais, mas também as próprias deusas, né? Elas vão ter um nível de vulnerabilidade que não existia anteriormente nas culturas matrilineares. Mas a gente pode ver que com os aqueus houve um estado de fusão entre essas duas culturas, e a cultura minoica ela ainda permaneceu pulsando dentro da cultura aqueia de alguma forma. Bom, e daí a gente vai ver, né, dentro, diz que é muito trágica as histórias, né? E daí tem um termo que se chama armátia, armatia, se seria, acho que a pronúncia correta, né? Que é um dado que vem muito dessa cultura patriarcal, né? Que é uma punição geracional, né? Então, alguém comete um erro, né? Comete alguma gafe, comete alguma coisa que está errado, e isso passa a ser punido não exatamente por aquela pessoa, né? Mas por todas as gerações futuras. Então, se a gente pensar isso como um dado, né, do patriarcado, né, esse tipo de relação, a gente vai ver que essa relação da Amátia, a Mártia, ele existe em todas as culturas patriarcais, né? Então, a começar pelo próprio um mito judaico-cristão, onde depois de ser expulsos do paraíso, né? Eva e Adão vão pagar todas as nossas. Nós estamos pagando ainda pelo pecado de Eva e Adão, né? Então, esses são esses pecados, essas punições geracionais. E daí, então, dentro da mitologia grega, existem todos os mitos, especialmente os que têm a ver com os grandes poemas, as grandes aventuras, como a Ilíada, né? Estão baseados nesse tipo de punição geracional. Daí aqui eu trouxe para exemplificar dentro da mitologia grega, né, a história de Ifigênia, né, que tem esse grande herói, o Agamenon, que ele já tá, né, já é um cara que vem dentro de uma punição geracional, né, que dentro do livro depois vocês podem ver que é uma história super comprida, né, que vem de geração em geração até chegar em Agamenon, né, e que tem a ver com esse momento, né, que Helena é raptada, entre aspas, né, porque Helena também, de certa forma, ela é raptada, mas ela também tem uma coisa de que ela, de certa forma, ela se envolveu com Paris e fugiu com Paris, a gente nunca vai saber se ela realmente foi raptada ou ela fugiu de boa vontade com Paris, né? Então, Helena era a mulher de Menelau, né? E o Menelau vai num enterro, numa história, e ela está recebendo a visita eles estão recebendo a visita desse príncipe de Troia, né? Que é o Paris, que é um homem super bonito, gostosão, né? E daí, então, acaba que a Helena, eu acho que ela se envolve com o Paris, né? E daí abandona o Menelau, né? Teoricamente é raptada, né? E vai viver com o Paris em Troia. Daí o Menelau fica muito brabo, né, e quer recuperar a esposa, e daí então ele chama todas os povos aqueus, né, que para invadir Troia, né? Só que o que acontece? Cada povo desses tem uma frota de navios, né? E Agamenon é o irmão de Menelau, né? Ele tem com a Clitemnestra uma filha que se chama Ifigênia, né?
E o que que acontece? Agora vocês têm a questão geracional, tá? Quando, antes de Agamenon nascer, o pai de Agamenon, né, ele tinha prometido para a deusa Artemis sacrificar um cordeiro, o cordeiro do velo de ouro, né, em homenagem a Artemis. Daí ele tentou enganar Artemis e sacrificou outro cordeiro para não matar esse cordeiro que era super precioso do velo de ouro, né? Bom, então Artemis estava muito braba com esse cara, que era o pai do Agamenon, né? Daí um dia, né, o Agamenon foi caçar, e o Agamenon era um cara super arrogante, e daí ele caça uma corça, e daí ele pronuncia a seguinte frase, que deixa Artemis, que é a deusa da caça, muito braba, né? Ele diz que ele é melhor, ele é tão bom caçador que ele é melhor que Artemis, né? E daí a Artemis ficou muito, muito, muito braba, que se somou com a história do cordeiro, né? E daí o que que acontece? Tá todos os navios prontos para ir para Troia, só que não tem vento, não tem vento, não tem vento e não tem vento. Então eles passam 10 anos sem poder sair porque nunca teve vento para levar os navios para Troia. E daí então o que a Artemis pede, né? Pede que o Agamenon sacrifique a filha. Ele fica 2 minutos em dúvida, depois ele sacrifica ela. E na medida que ele sacrifica, então o vento volta, né? Só que a relação, né, de Agamenon com a esposa é uma relação já super conflituosa, porque a esposa do Agamenon é irmã de Helena, né? E o Agamenon não se casou assim com a esposa assim, ela queria, estava apaixonada por ele. Não, ela era casada com outro cara e tinha um bebezinho, né? E o Agamenon chegou nesse lugar, matou o marido, matou o bebê e levou a Clitemnestra embora para ser esposa dele. Com a Clitemnestra, ele fez a Ifigênia. E era a única coisa nessa vida que a Clitemnestra gostava, né? E daí ele mata o segundo filho dela, né? E daí, bom, quando Agamenon volta de Troia, vitorioso, a Clitemnestra faz uma emboscada e mata Agamenon. Então, a mitologia grega, né, ela é cheia dessas histórias que são muito pesadas, né? Essas histórias de relação de poder, é uma cultura muito do estupro, né? Então, os mitos estão cheios de raptos, estupros, os heróis, eles têm sempre essa ambivalência, né? Eles são os heróis gregos, eles são, ao mesmo tempo, eles são civilizadores, mas ao mesmo tempo eles são de uma violência terrível, né? Então é muito interessante, e é interessante também perceber que, por exemplo, toda a psicanálise se constrói sobre essa base teórica, essa base mítica, né? Justamente porque ela reflete muito os nossos conflitos internos, a nossa complexidade. E talvez por a gente poder usar ainda dentro da psicanálise ou mesmo dentro da psicologia analítica, né? Os mitos gregos, significa talvez que a gente tenha evoluído emocionalmente muito pouco desde aquela época, né? A gente teve uma evolução tecnológica, mas uma pobre evolução de alma mesmo, né? Então, talvez esse seja um dado um pouco triste de todo esse processo histórico. Bom, mas vamos seguir, porque ainda na invasão aqueia, a gente vai ter essa mitologia muito rica, né? Que é muito conflitiva, mas era muito rica.
E a gente vai ter uma cultura ainda muito voltada também para a arte, para a expressividade, né? A gente vai ter todas as relações, depois um pouco mais tarde, as relações que permitiram surgir a democracia na Grécia e tudo, mas isso a gente vai ver mais tarde, né, em outros capítulos. Mas daí a gente tem a mais terrível invasão, né? Quando, como eu disse, uma invasão vai sobrepondo a outra, né? Então a gente tem a última invasão, que é a invasão dos dórios, né? Então os dórios, eles invadiram uma região que tinha um povo muito pacífico ali no continente grego, né? E eles dominaram essa população, né? Escravizaram, e eles eram uma cultura de uma violência, né, terrível, e eles tinham, a gente está aqui fazendo na Idade dos Metais, né? Então, os dórios, eles tinham uma tecnologia que os povos que estavam na Grécia naquele período não tinham ainda. As armas eram feitas de ferro, né? O metal utilizado era o ferro. Então, eram armas muito mais potentes, o que deu para os dórios uma super supremacia, né? Então, daí vem um tipo de organização social muito militarizada, né? Muito opressiva, eles mantinham a população local escravizada e assim um nível de repressão terrível, né? E era uma cultura essencialmente masculina, né? A separação entre homens e mulheres era muito drástica, né? E existia um culto, né, ao corpo, mas não era o culto ao prazer, né? Era um culto a um corpo produtivo capaz de gerar bons descendentes, né? No caso das mulheres, a obrigação das espartanas era gerar filhos, né? Era uma sociedade eugênica, né? Ou seja, ela queria um melhoramento, entre aspas, né? Genético, né? Então, qualquer criança que nascesse com qualquer problema era eliminada, né? E assim, os homens eram considerados superiores às mulheres, então a função da mulher era basicamente a reprodução, né? E era o que considerava que as mulheres serviam justamente para isso, elas tinham que cuidar dos corpos para que produzissem bons herdeiros, né? Então, todas as sociedades totalitárias que a gente tem hoje tem como princípio básico esta cultura, a cultura espartana, né? Então, era uma cultura em que o amor, o afeto, ele não era entre os sexos, era o amor, o afeto se expressava entre iguais. Isso é uma coisa muito presente na cultura grega, depois a gente vai ver posteriormente, na época dos filósofos, ainda muito presente isso, né? Então, essa coisa de que o valor, o amor só é possível entre iguais. Então, é uma época onde a questão da homossexualidade ela é bastante incentivada, né? Mas é quase como priorizada, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha uma tendência homossexual, ela é exigida nesse sentido, né? No caso de Esparta, muito exigida, porque o ritual iniciático dos homens é justamente ficar 2 anos servindo em todos os níveis, inclusive sexualmente, a um homem mais velho. Então, por exemplo, se o guerreiro ele vai ter um instrutor, né, que é um homem mais velho que ele, com o qual ele vai viver e ele vai ter relações sexuais com esse homem, sendo ou não homossexual, ele tem que ter essas relações. Então, ele é iniciado, isso é o processo iniciático do homem, e ele vai, então, ele vai, isso criava entre esses guerreiros, né, uma relação muito estreita que envolvia muito afeto e eles eram capazes assim de se proteger de uma forma muito radical, né? Então é como se essa construção do afeto entre esses guerreiros servisse também
à guerra, né? Então, era toda uma sociedade voltada para a guerra, onde a corporeidade, vocês veem eles aqui lutando nus, né? Então, assim, não existia um pudor quanto à questão da corporeidade, mas a corporeidade era vista não como um princípio de prazer, mas sim como um princípio de luta, de produtividade, de resultados, né? E era uma sociedade realmente extremamente violenta com todos que eram diferentes, né? Então, que não aceitava diversidade de quase nenhuma maneira. Então, a sociedade era dividida entre os que eram superiores e os inferiores, e esses superiores, supostamente superiores, né? Dominavam, escravizavam e mantinham sob controle estrito toda a população que era considerada inferior. E qualquer dificuldade, diferença de um bebê recém-nascido, o bebê era eliminado imediatamente. Então, uma sociedade bem dura, né? Mas que ela é exemplo de vários estados totalitários que ainda hoje agem de forma muito semelhante à Esparta. Bom, então a gente vê, né, todo esse processo também que vai ocasionar muitas modificações na mitologia, né, mitologia grega. E então eu gostaria de ver um pouquinho, né? Aqui a gente tem bem constituído agora, né? Depois que a gente viu o capítulo 3, né? Quando a gente viu essa coisa dessa divisão entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, a formação desses líderes, né? Grandes líderes que vão ter terras, exércitos, etc., né? E aqui a gente tem também esse jeito de proceder, né, do patriarcado, que essas invasões, essa aculturação, né, essa violência. Então, daí a gente tem agora aqui formado, né, uma consciência a respeito de uma totalidade maior, de como funciona, né, a estrutura, a nossa estrutura social num nível bem profundo, que não é só num nível estrutural, mas também num nível psíquico, num nível emocional, né? Como que se estrutura essa cultura, a nossa cultura, né? Com base na cultura dos antigos povos. E daí vamos ver um pouquinho, né, como é que fica o poder e as mulheres dentro do patriarcado, porque a gente vai ver aqui, né, que desde as culturas matrilineares houve uma perda da participação das mulheres, especialmente, né, dentro do patriarcado. É importante a gente perceber que à medida que existe essa perda de participação, também existe uma perda de sensibilidade do masculino, né? Que vai se tornando cada vez mais violento, e essa violência também se faz internamente, né? Ou também entre homens, né? Quando um homem vem se manifestar de uma forma diferente daquilo que é o exemplo do guerreiro, do líder, né? Masculino. Então, não é mais, começa a não ser mais permitido ao homem acessar a sua sensibilidade. Mas para as mulheres, né, digamos que a estrutura social ela ficou muito, muito restrita. Né? A gente vai passar, a partir daqui, muitos séculos, né, até recuperar, e talvez certamente a gente ainda não recuperou completamente, né? Está em processo de recuperar esse período histórico e os impactos que teve esse período histórico dentro da história das mulheres. Né? Volto a dizer, também esse impacto foi feito internamente nos homens, mas de forma menos explícita. Né? Para as mulheres isso foi explícito, é muito fácil de ver, né? Por fatos muito concretos. Então, vamos ver como é que se transforma as relações de poder, o que resta para a mulher em termos de relação de poder dentro dessa estrutura. Né? Então, a primeira coisa é submissão e domesticação, né? Então, se a gente pensar em termos de um comportamento
espontâneo, um comportamento livre, um comportamento criativo, intuitivo, amoroso, vibrante, passa a não ser mais possível. E existe um processo de domesticação baseado na punição, na culpa. E esse processo é interessante que ele vai aos poucos sendo introjetado, né, com padrões de comportamento culturais, né? Então, a mulher, ela vai aos poucos sendo muito incentivada a ter um tipo de comportamento casto, um tipo de comportamento onde ela não aparece, não se manifesta, ela é levada a acreditar que ela tem menos valor que o homem. E o mais interessante disso é que passa a ser as próprias mulheres, né, através da educação das suas filhas, que vão perpetuando esse tipo de domesticação, né? Então, essa mulher, essa mãe domesticada, ela vai domesticando a filha, ela vai dando os padrões de comportamento para que essa mulher seja aceita socialmente. Então, sociedades antigas, né, da antiguidade, uma mulher que não tem família, que não tem um homem para se apoiar, é uma mulher que está em situação muito ruim, né? Então, o que resta muitas vezes é a prostituição, né? E a gente vai ver assim que existe dentro da cultura grega, por exemplo, toda uma casta de prostitutas que tem a ver com servir a elite, que elas têm uma formação intelectual, mas aquela prostituta também que é a prostituta de rua, ela tem uma situação de, de ficar submetida à violência quase indescritível, né? Uma coisa de um abandono, de uma pobreza, de uma miséria muito forte. Depois, as mulheres que estão em algumas situações de poder, né? Dentro de estruturas de poder, como rainhas, princesas, ou pessoas que fazem parte da corte, etc. Então, essas mulheres, elas não têm como exercer diretamente o seu poder, né? Então, elas começam a exercer o poder subliminarmente, né? Elas vão através das relações de sedução, de manipulação, que é a única forma, né, de poder ter algum poder. Então, muitas mulheres que são muito conhecidas por isso, né? Pela questão de quanto influenciaram os seus companheiros, os seus maridos, os seus amantes em decisões, né? A ponto de historicamente a gente ter dúvida de se alguns reis realmente eram eles que reinavam, né? E não talvez suas amantes, né? Então, o poder da sedução, né? Ele passa a ser uma característica feminina muito forte, que não sei se era anteriormente assim, talvez um dado pudesse ser a questão da sedução, né? Mas talvez isso pudesse ser também uma característica humana de homens e mulheres. Mas à medida que a mulher fica super oprimida e não tem outra saída, é praticamente o que resta, né? E é interessante que isso, né, tanto a sedução quanto a manipulação, vai se tornando uma saída de formas de se relacionar com o mundo que o feminino fica muito impregnado, né? Então, isso vai estar muito presente na relação com os filhos, na relação de par, mesmo que não seja numa situação de relações de poder em nível social, né? Mas nos pequenos núcleos familiares, isso começa a se reproduzir, né? As chantagens emocionais, o controle dos filhos, a violência doméstica, tudo isso tem a ver, né, com essa situação onde não existe saída, né? Onde não, a mulher não consegue ter uma expressão clara, adulta, coerente por igual, porque ela é impedida realmente de fazer isso e chega a um ponto onde ela é criada para acreditar que ela não pode. Então, resta
essa forma, né, que é uma forma muito cruel de se relacionar. E depois a gente vai ter o que a gente chama de filhas do pai, que é muito presente em algumas deusas, né? A gente pode pensar, tá, depois de tudo isso, como é que fica o panteão, né? Porque o panteão tinha deusas, né? Então a gente vai ver que algumas deusas, elas são bastante vulneráveis, tá? Como, por exemplo, a Perséfone, que é raptada por Hades, né? Então, na realidade, sofreu uma super violência, né, por parte de Hades, que era, aliás, tio dela, né? Mas a gente vai ter outras deusas, como é o caso de Atena. Atena é uma deusa muito forte, né? Mas ela é muito identificada já com valores patriarcais. E essa identificação é interessante, para ela ter poder, né? Ela se identifica com o valor masculino patriarcal. Então, ela é uma deusa guerreira, ela é uma deusa muito masculina, né? É uma deusa virgem, né? E ela nasce, ela não tem mãe, ela nasce da cabeça de Zeus, né? E ela praticamente, o Zeus começa a ter uma super dor de cabeça e ela arrebenta a cabeça de Zeus e sai já de armadura lá de dentro, né? Então, é uma deusa, é interessante isso, né? Uma deusa sem mãe, né? Então, que a gente vai chamar de um tipo psicológico que são filhas do pai. E que, na realidade, a gente vai ver que grande parte da geração que vem aí nos anos 60, 70, 80, que é uma geração que quer romper com a opressão do feminino, né? O movimento feminista, quando ele começa a surgir com mais força, com mais manifestação nos anos 60, o mundo começa a se abrir a ter mais mulheres profissionais, etc., a gente vai ter um mar de filhas do pai, né? Ou que são mulheres que vão se identificar, fazer uma identificação masculina sobre o seu feminino, então uma negação do feminino, né? Bom, felizmente a gente está já num período onde isso começa a ser superado, se bem que muitas vezes a gente é ainda muito filha do pai, né? Mas a partir dos anos 80, então, existe todo um retomar da cultura, mesmo esses grupos que trabalham com o feminino, etc., eles já não estão norteados por esse valor da filha do pai, né? Mas sim do resgate da grande mãe, que vai ser um resgate que vem lá da questão do paleolítico, do neolítico, essas culturas que estão voltadas para a corporeidade, para o prazer de viver, etc. E aqui é interessante, né, que essa figura de Atena, né, que aparece aqui o escudo dela com a Medusa, né? Às vezes a Medusa está no escudo, às vezes ela está no broche, assim, no peito da Atena, né? E essa história também é uma história muito louca, assim, né? Porque aí a gente vê o que é a questão do patriarcado, né? Porque a Medusa, né? Ela era uma sacerdotisa de Atena, né? E as sacerdotisas, elas são as sacerdotisas do tempo de Atena eram exigidas que elas se mantivessem virgens, né? Só que a Medusa ela era muito bonita, né? E daí o irmão de Atena, né? O Poseidon, ele fica enlouquecido, que é o deus dos mares, né? Ele fica enlouquecido não, é tio da Atena, não é irmão, tio da Atena. Então, ele fica enlouquecido com essa sacerdotisa, né? E daí ele persegue, ela foge dele de tudo que é jeito, ela tenta se livrar dele de tudo que é jeito e não tem jeito, até que ele estupra ela, né? Chega uma hora que ele acaba estuprando ela tenta se livrar dele de tudo que é jeito e não consegue. E daí o que acontece? A Atena, né, em vez de
de ir lá e brigar com o tio, porque como que ele vai estuprar uma sacerdotisa dela, né? Ela não fala nada pro Poseidon. Ela pune a Medusa, né? Então ela faz a Medusa virar um monstro horrível, né? Feio, ninguém pode olhar, senão vira pedra, né? E claro, isso tem um significado simbólico muito forte, que eu não vou entrar agora nesses detalhes, né? Mas o que me chama atenção dentro da perspectiva que a gente está olhando, né? É que ela foi incapaz de se solidarizar com a sacerdotisa, né? Então, o quanto Atena está a serviço do patriarcado aqui, né? E eu acho que isso é um super alerta assim para as mulheres em geral, né? O quanto a forma como a gente lida com outras mulheres, né? A forma como a gente lida com as nossas próprias filhas, o quanto somos nós mesmas que perpetuamos, né, o patriarcado de certa forma, porque também somos nós que educamos os filhos, os homens, né? Então, é interessante a gente poder fazer esse tipo de reflexão baseado nos mitos, né?